fala em DENEM, é importante saber que nós não estamos isolados no mundo. E, enfim, a DENEM ela serve muito para que se discuta, principalmente educação médica, que foi o tema falado anteriormente, se discuta tudo o que está acontecendo nas escolas médicas do país, porque o que acontece aqui com a gente normalmente acontece com outras escolas. Às vezes a gente tem formas de ensino diferentes de outras universidades, mas os problemas são os mesmos. E partindo desse princípio, poder discutir com todos os estudantes desse país, a gente consegue chegar em propostas e em formas de lutar por aquilo que normalmente vão para um resultado mais eficiente. O CaliMed ele tem um grande respaldo na DENEM. Nós somos o centro acadêmico que tem mais participação dentro das coordenadorias da DENEM. A gente ocupa o maior número de cadeiras. E por conta da DENEM, a gente consegue estar ocupando espaços muito importantes. Por exemplo, se posicionando contra mais médicos em Brasília. Nossos representantes foram lá marcar esse posicionamento e foi por conta da DENEM que puderam ir. Enfim. Bom, eu acho que a Jéssica contou bem isso. Acho que é fundamental a gente tá participando dentro do movimento estudantil e a DENEM cumpre esse papel. Eu acho que ela é nossa representante nacional, enquanto representa o posicionamento dela nacionalmente, querendo ou não, reflete em várias atribuições para o curso de medicina como um todo. E a gente reafirma o quanto é importante essa participação, que a gente tem um respaldo, como a Jéssica já falou, muito grande. A gente recebeu apoio de vários centros acadêmicos já do Brasil, devido a toda a participação e a história do CaliMed dentro da DENEM, que às vezes isso não chega até os estudantes aqui no curso, mas que sim, a gente está discutindo lá fora, a gente está brigando pelas coisas nossas aqui, mas também brigando nacionalmente, porque as coisas se complementam. Eu acho que a CLEV, por exemplo, a CLEV faz parte da DENEM, todo mundo conhece de estágios e vivências, e a CLEV foi instituída aqui dentro da UFSC em 2010 também, quando os meninos aqui assumiram a gestão. Ela foi uma construção do CaliMed aqui dentro de estar estruturado. Eu acho que a questão de participar de SAC, de seminário de avaliação do currículo, são propostas que a gente traz de fora também, de outras experiências de outras universidades, para instituir aqui. E eu acho que isso é a questão dos eventos que a gente já fez. Não sei se todos sabem, a gente já sediou, enquanto CaliMed, 3 grandes eventos nacionais aqui. Um regional, que é o Encontro Regional dos Estudantes de Medicina. E acabou meu tempo, mas é isso. Bom, a DENEM é uma entidade representativa dos estudantes de medicina, né, que deve ter um diálogo direto com o centro acadêmico. Então, na DENEM, a gente tem uma representação em nível nacional do nosso centro acadêmico, ou seja, uma representação nacional da opinião dos alunos da medicina UFSC. O que nós sentimos é que, para poder representar o curso de medicina em nível nacional, primeiro o centro acadêmico precisa representar os alunos localmente, que é uma coisa que a maioria dos alunos sente falta. Em assuntos relevantes para o curso em nível nacional, né, fora a DENEM, como por exemplo Revalida, se sentiu muita falta de representatividade por parte do centro acadêmico, sendo que era um assunto muito relevante para a maior parte dos alunos. Tanto que um aluno de fora do centro acadêmico precisou levantar essa bandeira e ir atrás disso. Então, nosso papel é primeiro local, para depois pensar em nível nacional, apesar de achar que é importante ter uma comunicação efetiva com a DENEM, sim. E no que for afetar o nosso curso com relação aos estágios da CLEV, a gente vai fazer nosso papel para que continue trabalhando com a mesma eficiência com que vem trabalhando nos últimos tempos. Né? Como o assunto também envolve eventos em geral, a gente quer falar que os eventos que a gente realiza, né, SAC e SACI, a gente quer que a comissão de eventos passe a determinar metas e um plano bastante específico de quando as coisas devem acontecer, para que tudo seja planejado com antecedência. A gente quer introduzir no SACI a participação
mais efetiva dos professores, que é uma coisa que se sente bastante falta hoje. Na SAC, a gente tem várias ideias que vieram da turma 13.1, como a territorialização virtual e um manual da SAC para que seja passado de semestre para semestre o que deve ser feito. E o Medcult, que é um dos eventos mais bem-sucedidos hoje, né, na medicina, realizado em grande parte pela 4ª fase. E a gente vai continuar dando total apoio a esse evento também. É iniciado agora o segundo momento do debate. Tema diálogo com a Atlética. A atual situação do centro acadêmico com a Atlética envolve a colocação de um armário na porta que dividia o centro acadêmico e a Atlética já há muitos anos. Foi criada uma parede entre a centro acadêmico e a Atlética, que são as duas instâncias do curso, digamos assim. Então eu quero saber, já que essa chapa é de continuação, e tem a maioria dos membros os mesmos aí já desde que eu entrei no curso, como é que eles pretendem melhorar essa relação com a Atlética, que em grande parte foi piorada por eles. Tá, gente. Bom, primeiro eu tenho que discordar disso. Eu acho que sim, existe. Eu estou há 4 anos no curso, eu acho que desde que existe sim uma rivalidade entre Calimed e Atlética. Essa rivalidade, ela vem desde quando o centro acadêmico era uma entidade só e foi rachado, ou até de antes, mas enfim, foi por esse motivo que existe e que foi rachado. Eu acho que sim, existe uma divisão física entre os dois espaços, que eu acho que é fundamental para que as coisas aconteçam, de ter uma divisão, cada um ter o seu espaço. Eu acho que no momento que era compartilhado não era legal, até pela manter a estrutura física das coisas das duas entidades que são diferentes. Mas assim, eu, por exemplo, quando era presidente do Calimed, era coordenadora do vôlei da Atlética, então eu não sei se essa rivalidade está tão forte assim entre as pessoas que existem ou se é mais ideológica e as pessoas ficam propagando por aí. A meu ver, é isso. Eu acho que as duas entidades, elas são órgãos representativos fundamentais para o curso de medicina. Eu acho que só que elas cumprem papéis, na maioria das vezes, diferentes, e é isso que a gente tem que ficar claro. Tipo, o centro acadêmico cumpre um papel e a Atlética cumpre outro, e elas têm, em alguns lugares e alguns eventos, como realizar eventos simultâneos, como a gente realiza a SAC, como a gente realizou a Cervejada da Saúde. Sim. Eu acho que essa parcela a gente compartilha. É um evento do Calimed, a SAC. Aqui houve risadas e pejorativa, eu não entendo porquê, mas é um evento do Calimed que a gente constrói alguns espaços coletivamente com a Atlética. Eu acho que assim, existe uma rivalidade que a gente está tentando estreitar essa relação, só que a gente cumpre papéis diferentes, não dá pra gente pensar que a gente vai construir tudo de uma forma conjunta, até porque elas têm funções dentro do curso diferentes. Essa rivalidade, pra mim, ela está se diluindo a partir do decorrer do tempo. Eu acho que ela não é mais tão forte assim como ela existe, eu não vou negar, mas não é mais tão forte como era.
Então, na verdade, talvez eu tenha me expressado mal, a divisão entre Atlética e Calimed não é só física. A divisão física que ocorre é meio que uma representação do que ocorre hoje entre Calimed e Atlética. Muito também representada pela organização da SAC, esse ano, é 13-2 na organização da SAC, o Calimed, 13-1, desculpa, na organização da SAC esse ano, o Calimed que organizava a cervejada junto com a segunda fase, deixou a cervejada na mão da segunda fase, foi ajudada pela Atlética, que organizou junto com a segunda fase a cervejada. Enfim, isso eu acho que ainda foi um ponto a mais nessa divisão entre Calimed e Atlética que a gente pretende diminuir caso a gente seja eleito. Inclusive a gente tem bastante membros da Atlética na nossa chapa e a gente acha que o nosso relacionamento deles vai melhorar, o nosso relacionamento com eles vai melhorar. A Atlética é uma instituição que promove a integração do curso e essa integração que a gente quer trazer, inclusive como uma das nossas propostas é a integração do curso, tanto na comunicação, nos eventos sociais, então eu acho que a gente pode ter uma relação muito benéfica com a Atlética nesse sentido. Muitas SACs já foram organizadas por Calimed e Atlética, no caso a cervejada que ocorre a cervejada na SAC. Esse ano teve um problema pontual, muito em parte porque a UFSC não estava deixando acontecer festas no espaço da UFSC durante a semana. Então o Calimed propôs fazer a cervejada na sexta-feira, porque na sexta-feira podia. Só que a segunda fase falou que não via como existir o show de calouro sem ter a cervejada depois. Mas nós não tínhamos pé para fazer a cervejada na quarta-feira, depois do show de calouros, sendo que a gente contava com o espaço da UFSC. Então, a segunda fase se propôs a ir atrás de espaço e realizar por ela mesma a cervejada. Como a gente não queria impor assim, não vai ser, vamos fazer na sexta-feira e pronto, a gente deixou a segunda fase ter uma autonomia, mas nos oferecemos para estar ajudando. A segunda fase dispensou a ajuda do Calimed e buscou a ajuda da Atlética, o que não é um problema, porque a Atlética é uma entidade representativa dos estudantes e se disponibilizou a aceitar ajudar a segunda fase. Enfim, foi um problema pontual, que muito em parte também por não haver uma concordância de data. O Calimed não se negou a realizar a cervejada, mas não tinha pé para fazer na quarta-feira por conta do espaço da UFSC. Internato. Como a gente sabe, no currículo que a gente está tendo, nas mudanças curriculares, há vários questionamentos e o internato entra dentro desses questionamentos. A gente tem um órgão, que é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, que é formada por professores, estudantes e médicos, que pensa a educação médica hoje no Brasil. Recentemente, agora em outubro, teve o Congresso Brasileiro de Educação Médica, na qual estava a ABEM, na qual a gente estava presente em 3 mesas, falando, e houve uma proposta de diretrizes para o internato. A gente gostaria de saber da chapa oponente qual que é a opinião dele sobre isso, sobre as diretrizes
para o internato. Eu, particularmente, eu não participei do COBEM. Na verdade, gostaria de ter participado, muito por causa da falta de bolsa pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui pela UFSC, pela Praia, que não está mais disponibilizando bolsa para quem não vai participar de congresso, não pude participar. Mas o que a gente quer para o internato é uma atuação junto com os professores para melhorando a nossa relação com os professores, melhorar a nossa comunicação dentro do internato. A gente pretende atuar sobre a avaliação continuada dos estágios do internato, uma coisa que já existiu, a avaliação do internato, mas que não foi continuada através dos semestres. Também queríamos atuar na carga horária decidida pelo regimento do internato, atuar que essa carga horária seja, de fato aconteça a carga horária como é decidida pelo regimento, e para atuar em outros problemas pontuais do internato, que a gente sabe que existe. Existe muita falta de organização do internato no fornecimento do horário para o aluno fazer monitorias, iniciação científica. Eles não têm uma organização. Da primeira à oitava fase, o aluno não pode fazer monitoria e não faz monitoria e iniciação científica, na sua maioria, porque não tem tempo. Da nona e na 12ª, que é a hora certa para eles fazerem, eles não conseguem, porque o internato não dá essa estrutura para eles. Enfim, a gente pretende atuar no internato, sim, apesar de que eu realmente não tive conhecimento particularmente dessas diretrizes, mas tenho certeza que tem gente na nossa chapa que tem. A chapa não é só composta por mim. A gente, como já falei, estivemos participando do Congresso Brasileiro de Educação Médica, não deste, mas dos últimos, desde que eu estou todos os últimos desde que eu estou dentro do curso. A gente sim está discutindo e está construindo junto com a ABEM essas diretrizes para o internato. A gente acha que é importante ter tudo que o Alexandre já estava falando, a avaliação que seja estruturada, toda a carga horária, o sistema do internato, a proposta do que se quer com o internato, dos objetivos. A gente sabe que quantas vezes cada escola faz o que bem entende, mas a gente acha que deve também ser respeitada a autonomia das universidades para a construção disso. A gente defende muito o internato, até porque o novo internato que está instituído foi uma proposta do CaliMed, foi o CaliMed que construiu a proposta que foi aprovada, que hoje é o atual internato, da forma como ele está constituído hoje, que é muito bem avaliado pelos estudantes, foi uma proposta do CaliMed. A gente acha que defende muito a Bolsa Internato, como a exemplo de algumas universidades como a UFR e a UERJ, que elas recebem Bolsa Internato, porque a gente acha que é um estágio de prática em serviço, então é necessário que haja remuneração. A gente está defendendo a alimentação para os internos no HU, a gente acha fundamental que os internos possam almoçar no HU, até porque para participar da dinâmica do hospital, até porque sair de um estágio meio-dia e meia para voltar 1h30 é inviável, não poder almoçar dentro do HU. E a proposta do internato, a gente quer também, para melhorar ainda mais o internato, a gente tem a proposta de intensificar a atuação do staff, do médico formado, e não que os internos sejam acompanhados por residentes. A gente acha fundamental, tanto por respeito pelo interno, quanto pelo paciente, que seja o médico que esteja ao lado do paciente, ao lado do interno, que seja priorizado para o interno também fazer atuar, porque muitas das coisas que acontecem no internato, quem faz é o residente, e também para que o interno tenha autonomia dentro do HU também, além de ter o acompanhamento, mas também que ele possa se sentir parte daquilo e não uma mera peça para cumprir tabela lá dentro. E só para lembrar todos os estudantes que queiram participar de congressos e encontros, a PRAE disponibiliza sim